Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao Encontro Cigano, sua aula semanal de baralho cigano para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas do Petit Lenormand, o baralho cigano. Eu sou Wagner Lira, professor de tarô, e o tema da nossa live de hoje é o que eu aprendi ao longo de 20 anos jogando baralho cigano. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero dar alguns avisos, né? O que acontece? Qual que é a proposta desse novo programa? A proposta é você ter aqui, às quartas-feiras, às 11 horas, um encontro semanal para falar de baralho cigano, para aprender sobre baralho cigano e entender mais sobre essas cartas, né? Eu entendo e acredito que isso seja muito comum a todos nós que gostamos da cartomancia, né? Gostar de olhar outros oráculos, olhar outros baralhos e saber como jogar com cada um deles, né? Eu, por exemplo, eu tenho um verdadeiro carinho por cartas e já está muito claro aqui para vocês que eu elegi as cartas como uma prática, uma filosofia de vida, profissional, pessoal, e tenho um verdadeiro prazer em jogar cartas. O tarô é a minha bandeira, mas o baralho cigano, ele sempre foi um grande aliado meu. Sempre foi um amigo muito próximo e em diversos momentos da minha trajetória como cartomante foi a ele que recorri e a ele também que devo muitas conquistas, inclusive materiais, né? Porque com os atendimentos com baralho cigano eu também pude pagar lá atrás, vou contar isso para vocês, pagar dívidas que eu tinha e alcançar, na verdade, uma libertação financeira por meio das cartas, e o baralho cigano me ajudou muito com isso, tá? Então eu tenho certeza que se você deixar algum oráculo entrar na tua vida, entrar na tua história, ele também pode operar milagres para você, como o baralho cigano também operou na minha vida. O tarô, esse também operou milagres, assim, me transformou como pessoa, como profissional, como indivíduo. Meus alunos do curso presencial sabem o quanto eu me dedico à prática do tarô, porque eu acredito de verdade que é uma proposta de vida melhor, uma filosofia para se viver com novos olhares, e o tarô faz isso, e o baralho cigano também pode, tá? Muito bem. Gente, quero dizer que eu sou exatamente como você, quero dizer que sou exatamente aí, você que está me vendo, né, na telinha e está se perguntando, eu adoro baralho cigano, eu gosto, eu já tenho meu baralho, ou estou querendo comprar um, comprei o livro tal, eu estou lendo o livro tal, estou acompanhando o blog tal, estou acompanhando o site tal, e jogo para minha amiga, jogo para meu amigo, jogo para o pessoal em casa. Eu só não sei exatamente se tá certo, rola aquela insegurança tradicional que a gente, quando tá começando a jogar com o oráculo. E aí eu te digo o seguinte, eu vivi exatamente isso, tá? Eu vivi exatamente essa experiência. Quando eu tinha 9 anos, eu conheci o tarô, tá? O tarô apareceu na minha vida aos 9. Mas eu já jogava tarô na minha adolescência e aos 14, 15 anos... 14 anos, eu comecei a frequentar lá em Manaus, né? Gente, eu sou amazonense. E eu moro em São Paulo desde os 19 anos, ou seja, eu vim pra cá em 2004, não façam as contas da minha idade, tenho 35. E aí eu vim pra São Paulo pra estudar, pra fazer cursinho, depois passei na faculdade, fiquei aqui. Mas, quando eu tinha 14 anos, eu já tava ficando adolescente, e aí conheci uns amigos assim que frequentavam a Fundação Allan Kardec lá em Manaus, né, a FAC, e que a gente tinha uma pegada, eles eram mais velhos que eu, e a gente tinha essa busca pela espiritualidade, busca pelo outro lado, pelo além, né? Lembrando que a gente tem uma vertente, né? Eu acho que espiritualista no Brasil, privilegiada, eu acho que é muito mais fácil, muito acessível, tanto falar de espiritualidade
quanto de busca mesmo, de caminhos, de possibilidades no Brasil. Acho que acho que o Brasil é sim acho que o Brasil é sim um pioneiro, né, na experiência de espiritualidade no Brasil e no mundo, em relação ao mundo. Então a gente consegue, com certeza, beber de várias fontes, né? Então eu fiz uma live recentemente falando sobre tarô e mediunidade, já está postada lá no meu canal no YouTube. Então aproveita, porque isso com certeza vai ampliar o teu olhar sobre o que é mediunidade, o que é a prática do tarô com a mediunidade. Por quê? Porque eu tive também anos de casa espírita na minha vida. E dentre esses meus amigos de casa espírita, existia um que amo e é meu amigo até hoje. Nós temos aí anos de estrada já na nossa amizade, que é o Tato Cunha, que era um pouco mais velho que eu, né? E tinha também um lado, além do espírita, né? De gostar dos assuntos espíritas, estudávamos na juventude espírita juntos, mas ele também gostava de cartomancia. Foi a primeira vez que eu tive um amigo que era cartomante também, né? Até então eu era o isolado. E aí, tipo, não conhecia nenhum outro que também jogava cartas. E aí, quando eu conheci o Tato, né? O Tato Cunha, que eu chamo de Nanão, quando eu conheci o Tato, eu virei e disse assim, cara, que legal. E estávamos certos. Nos tornamos amigos para sempre, né? A vida inteira. E aí eu fui na casa dele, ele foi e tirou as cartas para mim, as cartas do baralho cigano. Era uma edição que existe até hoje para comprar em loja de Umbanda, que é uma edição que tem uma cigana sentadinha assim, né, de perninha cruzada, tocando assim as cartas na frente assim dela. É uma edição antiga, tá desde os anos 90 no Brasil rolando aí, né, e sendo reeditada e vendida. Então, aquilo me marcou muito. E ele falou coisas que para mim eram muito pertinentes na época, e eu nunca vou esquecer aquela consulta, né? Porque eu tava com questões na escola, se eu mudava de colégio, se eu não mudava. E as leituras eram tão pontuais, sabe? O fato é que com 15 anos eu me apaixonei pelo baralho cigano e nunca mais soltei, nunca mais larguei dele, né? Fui comprar o meu, e assim, com 15, 16, joguei a vida inteira. Meus amigos, na época gente, eu fiz 17 anos, entrei na faculdade de medicina, longa história. Mas assim, eu atendia os meus colegas da faculdade, atendia no cursinho. E assim, aí eu perguntava para as pessoas, né, vamos de tarô, vamos de baralho cigano, vamos de Lenormand e tudo mais. Então eu joguei a vida inteira. Tanto é que quando eu abri lá, aí eu vim para São Paulo em 2004, quando foi 2006, eu passei uma temporada em Manaus, né? Eu tava em dúvida se eu voltava ou não, se eu ainda continuava aqui ou não. Eu sei que eu passei uns 4 meses lá, uns 3 meses, 2, 3 meses em Manaus, em 2006. E foi a primeira vez, porque Manaus sempre teve uma clientela, foi a primeira vez que eu abri mesa de jogo. Assim, com uma plaquinha, né? Eu lembro de uma plaquinha com o valor do atendimento. E eu marcava horários, eu fiquei com uma agenda do lado e começava mesmo. E as pessoas indicavam. Eu lembro que nessa minha primeira experiência, porque até então os meus amigos me procuravam. E aí eu, né, trocava por um valor simbólico, ou nem cobrava muitas vezes. Eu fiz isso a minha adolescência inteira. Nessa época, em 2006, eu tava com 21, 22 anos. E aí, gente, era assim, pauleira. Eu não parava, eu acordava, já tinha atendimento e até de noite, né? Eu tava esperando sair o resultado do vestibular aqui em São Paulo. Findou que eu passei, aí voltei para São Paulo, foi por isso que eu não continuei lá. Mas foi a minha primeira experiência, assim, em 2006, de atendimento direto. E 50% dos atendimentos eram feitos com baralho cigano na época, né? Porque eu dava na época, a pessoa escolher e tudo mais, qual o oráculo que eu jogaria para ela, né? Então as pessoas gostavam muito do baralho cigano, né? Eu acho que mesmo quem não conhece acaba ouvindo, né? Tarô, baralho cigano. Acho que o baralho cigano ele tem um sotaque mais gostoso, né? Então muita gente escolhe, prefere jogar por ele, tá? Todo tarólogo, gente, é necessariamente um jogador de baralho cigano? Não. Todo mundo que joga baralho cigano é necessariamente tarólogo? Também não. Os dois são o quê? Cartomantes, porque jogam cartas. Quem joga carta é cartomante, né? Ler cartas. A mancia é ver futuro.
destinos em cartas. Portanto, você é um cartomante se você joga tarô, baralho cigano ou outro baralho. Mas não necessariamente um tarólogo, porque para ser tarólogo você precisa ser, além de ser um cartomante, entender as cartas de tarô, entendeu? Então isso é uma coisa legal da gente diferenciar. E a cartomancia em si é jogar todo tipo de carta. Dá para jogar carta com baralho comum? Dá para jogar carta com baralho comum. Você pode jogar com olhares, outras cartas, outros, sei lá, tem oráculos bem diferentes, né? Por exemplo, tem um oráculo assim da sorte francês, que ele tem símbolos assim muito bonitos. Cartomante, beleza, você é um cartomante. Ele é um oráculo, ele é um sistema como tarô? Não, mas ele é um baralho da sorte, né? Então existem muitos baralhos da sorte. O tarô é um baralho, mas ele é um sistema em si. Então a gente chama de tarô. Já o baralho cigano, ele tem 36 cartas, tá? Então, essas 36 cartas, elas têm uma estrutura muito peculiar do baralho cigano, né? Vou colocar aqui a carta do jardim, né? Carta 20. Então, gente, primeiro, baralho cigano, 36 cartas, né? E aí, eu tive meu primeiro contato lá com o baralho cigano, e aí eu olhei, gente, que ótimo, aqui é um jardim, tá beleza. Aí eu vi que tinha um número, ok, tentei memorizar, gente, acho que nos primeiros 2 anos eu tentava memorizar aquilo. Aí uma vez eu falei assim pro Tato, falei, eu não consigo saber o número, toda vez eu erro, 20 é o que mesmo? Aí ele disse o seguinte, não tenta memorizar, tenta jogar as cartas, ou seja, viver, né? Trabalhar com elas. Quando eu percebi, eu sabia todas de cor, né? A vivência com as cartas. E você já vai saber o número. Então, não busca decorar, busca ver, vivenciar a experiência. Aí uma hora você vai perceber que você sabe de todas. E aí tinha uma carta aqui no meio, às vezes tinha um poema. Ai, meu Deus. Então, nesses 20 anos jogando, o que eu percebi, né? Eu percebi que as pessoas gostam do nome baralho cigano, é um nome que faz sucesso. O baralho cigano, ele acaba sendo um oráculo de 36 cartas, portanto, quando a gente vai jogar, a gente fala assim, faça a conta, né? Ele é mais suave para aprender do que outros que tenham sistemas mais complexos, mas isso, na verdade, é bem relativo, tá? Porque o baralho cigano, ele tendo 36 cartas, mais um número, mais... gente, é meu gato. Ele que entra de vez em quando na minha live. O que acontece? Tendo 36 figuras, tendo 36 poemas ou cartas lá em cima, né? Nessa posição aqui, mais um número, você não tem como dizer que ele é só simples, tá? Não dá pra dizer que é isso. Ele é mais simplificado, assim, em termos de símbolos, né? Em número de símbolos, em número de cartas. Ele é mais enxuto, mas ter uma leitura complexa nele é absolutamente possível e, na verdade, é o que acontece. Se você manda bem no jogo de baralho cigano, você tira uma leitura, assim, vendo a espinha dorsal da questão, né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar para o baralho cigano, né? Entender que ele é o sistema dele, 36 cartas. Isso não significa que ele seja simples. Pelo contrário, ele é mais enxuto. E tirar leituras é absolutamente possível, leituras brilhantes com ele, tá? Outra coisa, muito comum, a gente pergunta, bibliografia, como é que eu leio, onde é que eu leio? Gente, a bibliografia disponível no Brasil é uma das melhores do mundo, tá? Existe bibliografia para outros... Existe bibliografia para outros... Oh, meu pai amado. Que o gato... Gente, desculpa, o gato tá atentado. Existe bibliografia para baralho cigano fora do Brasil? Existe um monte. Portugal tem pessoas que se debruçaram em Portugal. Tem uma grande comunidade portuguesa que se debruçou sobre o baralho cigano. Americana também, já temos hoje uns estudos, uns livros legais. Tem alguns assim que a gente encontra. França é um berço, tá? A França tem um monte de material muito legal sobre o Lenormand. Atribui-se à França, por conta do nome dele, né? Le Petit Jeu de Cartes de Mademoiselle Lenormand.
né? O Pequeno Jogo de Cartas da senhorita Lenormand. Só que ele tem origem na Alemanha e tudo mais, ele se popularizou, a Lenormand mesmo, a famosa, jogava carta comum, tá? Então assim, tem um monte de lenda que acabou chegando. Então o nome dele mesmo é Petit Lenormand, Pequeno Lenormand, Pequeno Jogo de Cartas da Mademoiselle, ou da senhorita, né? Quem não é casada é o Miss, né? Em inglês, né? Diferente da senhora que é casada, né? Da Mademoiselle Lenormand. E ela jogava baralho comum, tá, gente? Mas ficou popularizado dessa forma. Uma coisa que também é legal da gente ter referência é, por que então a gente chama de baralho cigano? Lá nos anos 90, ele foi chegando no Brasil e tomando muito... eu já falei em outras lives aqui sobre os anos 90, que foi o boom esotérico no Brasil. A gente teve, no Brasil, pessoas estudando tarô, os arcanos maiores. Era difícil o acesso a ter tarô, era difícil o acesso a instrução dos arcanos menores. Então os arcanos maiores dominaram um tempão no Brasil. 22 arcanos. E aí vem um outro baralho, né? Vem um outro baralho que tem 36, com um sistema mais enxuto e que tinha uma editora rodando no Brasil aqui, um baralho super acessível. Aí que era vendido em quê? Principalmente em lojas de Umbanda. Tranquilamente o baralho cigano ou o Lenormand chega na casa de Umbanda, chega nas pessoas que têm uma proximidade com a Umbanda, e aí ele vai e conquista, né, uma proximidade com o cigano espiritual, né, aquele que incorpora na linha do Oriente, né, então na linha de Santa Sara, né, e aí aquele baralho que era Lenormand começa a ganhar edições em que a carta do homem e da mulher são desenhadas, né, em edições brasileiras, com um cigano e uma cigana. Percebe que ele vai se tornando o baralho dos ciganos? O baralho cigano, né? Então, quando a gente observa essa migração, né, o Lenormand, ele é importado, né, e ele chega no Brasil e ganha ares ciganos, né? Então, percebe que tem todo um olhar, e aí é quando você se depara com aquela pergunta, né? Alguém te faz, você joga método europeu ou método brasileiro? Ui, o que é isso? Por conta exatamente dessa história, né? Dessa miscigenação que aconteceu ao longo do tempo com o baralho cigano, e que hoje a gente chega e fala baralho cigano. Eu, por exemplo, eu jogo Lenormand, porque eu jogo escola europeia quando eu atendo. Mas aprendi por conta de N experiências e também contato com outros cartomantes sobre a escola brasileira. Então também não é um bicho de sete cabeças você entender as diferenças entre a brasileira e a europeia, né? O que eu acho legal é você escolher a tua e jogar com ela. Ponto. Mas saber, nada vai impedir. Você vai abrir um livro e você vai ler lá. Esse cara aqui está se referenciando na escola brasileira. Ou não, esse cara aqui, esse autor aqui diferente, está se referenciando na escola europeia. E tá valendo, né? Então eu entendo tudo aí que está acontecendo contigo, eu entendo tudo que está rolando e sei que as dificuldades são, a princípio, muitas. Qual baralho escolher? Se eu uso um Lenormand ou um baralho cigano, né? Como é que chamava? Vamos chamar de baralho cigano. Se eu uso um baralho cigano que tem as cartas em cima, as cartas de baralho, né? Você tá vendo aqui a carta de baralho. Ou se eu uso os que tem poeminha. Porque tem uns que tem poema em francês, tem poema em inglês. Eu tenho versões diferentes, você vai ver que os poemas não são iguais, então eles são arbitrários, eles são aleatórios, né? O que não muda é a carta. Quando tem a versão carta, entendeu? Então sempre será aquela carta para aquele número do baralho cigano, tá? Isso não muda, esse é um consenso. Já o poema muda, ele muda conforme o idioma. E geralmente ele tem a ver com a carta. O autor se preocupa em trazer uma referência da carta. Então, assim, eu entendo como são os percalços, eu vivi todos eles, exatamente como você,
que provavelmente está começando agora, também está vivendo, que abre um baralho cigano. Gente, hoje em dia, pleno 2020, você entra num site, daqui a 2, 3 dias o tarô tá na tua casa, o baralho tá na tua casa, da edição que você quiser, da versão que você quiser. Olha, em 2011, foi a primeira vez que eu consegui o meu Blue Owl, né? Que é a coruja azul, que é um verso, que ele é azul. Já desse estava até numa loja disponível aqui no Brasil, mas esgotou rápido. E então, assim, eu fui comprar em 2011, já eu comprei em Paris, porque tem lojas depois, né? Eu falo para vocês que a França é um mundo de cartomancia, e comprei em Paris. Existe também o Grand Lenormand, poucas pessoas conhecem. Na verdade, ele é pouco conhecido no Brasil por 2 motivos, né? Não dá para comprar ele aqui, não chega até aqui. E também porque poucos autores se debruçam sobre ele. Ele é um baralho também, ele é o Grand Lenormand, e ele tem essa coisa de ser complexo, né? Ele fala de Troia, fala de ervas, fala de constelações, fala de mitos. Então é muito complexo, né? E inacessível. Então as poucas pessoas conhecem o Grand Lenormand, tá? Mas ele também existe. Convido vocês a darem uma gugada nele e ver como ele é bonito, né? Também quando você vai na França, em Paris é super fácil de comprar, entendeu? Eu entendo aquele, né? Gente, em Paris é super fácil de comprar esse baralho. Mas a questão é que a gente tem ainda uma pouca demanda, é por isso que não chega, não é porque ele tá só em Paris, né? Não tá só na Europa. É porque ele tem pouca demanda, portanto ele não é importado, simples assim, tá? Então, gente, eu quero dizer pra você que joguei muitos anos, tenho 20 anos aí de estrada com o baralho cigano, né? 20? Tô com 35, 15, é essa a conta? Ai, meu Deus, 20, gente, é isso. Vou começar a dizer que sou mais recente. Ai, mas enfim, o que acontece? O jogo do baralho cigano, e aí? É verdade que ele é mais fofoqueiro? É verdade que ele fala mais detalhes, né? Detalhes do detalhe? Gente, meu gato tá por aqui? Não, né? Ok. Tô com medo de ser atacado, gente, no meio da live. Aí vira meme, né? Mas, enfim, o que acontece? Eu tô aqui com as minhas anotações que eu quero falar pra vocês, né? Outra coisa. Dá pra gente ler o baralho cigano, assim, com leituras formidáveis, detalhistas e quase fofoqueiras? Dá. Sempre digo, não se venda como cartomante, né? Não é porque você está sendo pago que você também está ficando vendido. Então fale sempre com ética, mas é claro, você consegue acessar detalhes dos detalhes, sabe? Quais são os desejos do outro, né? Quais são as expectativas pro trabalho, pro dinheiro. Ele é muito assim, na lata, sabe? E outra dúvida que muita gente tem também sobre o baralho cigano é se precisa necessariamente ter uma conexão espiritual com algum cigano ou alguma cigana para jogar bem baralho cigano, né? O Lenormand. Gente, como eu falei, se eu compro o Grand Lenormand e o Blue Owl em Paris, você acha mesmo que o parisiense, para jogar lá, se é lá de lá que tem as grandes editoras desses baralhos, com as versões chiquérrimas, você acha mesmo que o cara que tá lá precisa de um cigano, né, daqui, da Umbanda, tradicionalmente brasileira, para jogar lá? Não precisa. Então você também não vai precisar aqui de um cigano para poder jogar o teu baralho cigano. Agora, muita gente... Não disse? Desculpa, pessoal. Não disse, hoje o dia tá... Mas, enfim, o que acontece? Você vai precisar de um cigano espiritual? Ai, como é que eu consigo? Onde é que eu baixo? Onde é que eu faço download do cigano espiritual? Né? Você deve estar se perguntando agora. Não dá para fazer um download. O que você vai ter? Você vai buscar, né, na tua referência de vida, agora, se isso faz sentido para você. Se você tem ou não um cigano. Se isso tem ou não, gente, na boa, não importa. Se você frequenta uma casa de umbanda, se você se vincula a uma egrégora de umbanda e de umbanda, além disso, uma de povo do Oriente, aí sim você vai ter um cigano ou não. E pode ser que ele nem esteja, né, no escopo dele de trabalho contigo jogar baralho cigano.
tá? O fato é que você pode jogar o baralho cigano com ou sem cigano espiritual. Isso vai fluir para você tranquilamente, de qualquer maneira. Então eu sei que isso é uma dúvida, eu sei que isso é uma... Ah, tem muita gente que chega pra mim e fala assim. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim: Vainer, eu tenho meu cigano e a minha cigana, e eles pediram para eu aprender a jogar o baralho cigano e não o tarô. Porque eu tenho que aprender a jogar o baralho cigano para me desenvolver espiritualmente. E aí eu digo, aprenda, uai. Ah, e o tarô eu acho mais difícil. Eu falei, eu aprenda também, uai. Ah, então quer dizer que eu posso aprender tudo? Sim, você pode ser como cartomante, se o teu cigano tem interesse que você avance, que você aprenda, que você faça um monte de coisa no mundo da cartomancia, todas as cartas estão trabalhando em favor disso, não é verdade? Então, esse é um olhar importante para você, né? De saber como você pode ampliar o teu universo, tanto por essa conexão espiritual com ele, quanto pelos teus estudos. Gente, nunca espere que o espírito vá dar o que você, como profissional, não fez. Não tem. O teu trabalho, o teu estudo, a tua prática, isso só você, né? Então, assim, você que tem que estudar, é você que tem que trabalhar, é você que tem que praticar, jogar 20 vezes até melhorar e ter fluência na tua leitura. Não adianta tu começar uma leitura, olá, boa tarde, vou fazer a sua leitura com baralho cigano, aí você desliga e vem o teu cigano, entendeu? Não é assim. E aí depois você vai embora e aí é melhor dizer que você é só o caixa. Eu vou dizer, olha, moça, é o seguinte, você vai ser atendido agora pelo cigano tal, eu volto no final com o pagamento. Aí você vai embora, volta da consulta para acertar. Não, deixa o cigano já receber tudo então, né? Já deixa ele levar a oferta dele. Entende? Então não, você não vai fazer assim. Você vai ler, quem vai ler é você. Teu cigano, tua cigana vão te inspirar. Então é você que tem que trabalhar, é você que tem que procurar estudar. Leia tudo sobre o baralho cigano. Veja tudo. Jogue tudo que você puder. O quanto for necessário para avançar na sua prática. Né? Amadeu, tudo bem até aqui? Perguntas? Como é que tá o nosso tempo? Daqui a pouquinho já tem o corte lá. E mensagem aqui da Mi, mandando um oi pra você. Olá, Mi, tudo bem? O Ed também. Olá, Ti. Todos os nossos alunos aí. Opa, feliz que vocês estejam aqui, sejam muito bem-vindos, viu? A gente vai falar bastante sobre baralho cigano, me aguardem, que vai ter baralho cigano com a internet, eu sei, vai ter baralho cigano. Pessoal, então entendendo tudo isso, de que o baralho cigano, na verdade, é um oceano de trabalho, de experiências, que o que eu quero hoje que você saiba? Eu quero hoje que você saiba que eu vivi exatamente o que você está provavelmente vivendo hoje. Seja se você começou, seja se você já está no meio da caminhada do seu aprendizado, seja aqui de cá de 20, 10 anos, de 5 anos, 10 anos de casa, lendo esse baralho. Quero que você saiba disso. A segunda coisa conexão espiritual. Teremos como profissional com todos as egrégoras vinculadas às nossas artes, aos nossos ofícios. O médico tem egrégoras de médicos do espiritual. Um artistas do espiritual. Um cartomante do espiritual. Tá? Então, o que garante? Você quer ter que tipo de amigo no espiritual? O pessoal a turma que só tira sarro da arte, ou a galera CDF, a galera que manda ver? Então seja a galera que manda ver. Seja aquele também que joga tarô pra valer, seja aquele que joga baralho cigano pra valer, seja aquele que joga runas pra valer. E aí você terá a ajuda dos caras que são fortes também, te ajudando, te inspirando. Então essa é a conexão espiritual que eu proponho pra você na vida, com qualquer coisa que você faça, inclusive com o seu baralho cigano, né? Coisas importantes também pra gente ver. E aí, por onde eu começo? Leia tudo. Quem é que vai te ensinar principalmente o Lenormand, o baralho cigano? O próprio Lenormand, o próprio baralho. Muito bem, então agora vamos para uma segunda parte que eu falei para você já da minha história.
E assim, eu queria declarar o meu amor ao baralho cigano, né? E também ao povo cigano. E também a Santa Sara, tá? Um dos objetivos também que eu trouxe para essa live é você aí que está vendo essa live, saber que eu jogo baralho cigano há muitos anos, que eu sou profundamente grato à cartomancia na minha vida, a cada pessoa que um dia leu para mim, a cada pessoa que um dia falou para mim das cartas, a meu amigo Tato, que em especial com o baralho cigano foi meu grande professor e também amigo. Todas as pessoas também que me instruíram com o baralho cigano, né? E a própria experiência das pessoas para quem eu joguei, né? De todos, dos que joguei, dos que jogo e dos que jogarei também, tá? Essa é uma declaração de amor que para mim é muito importante, porque eu falo bastante de tarô, mas quando eu falo de baralho cigano, eu também falo com muito carinho, com muita gratidão. E é isso que eu quero que você sinta pelos seus oráculos. Gratidão, afeto, valor. Porque se você não tem isso por eles, se eles só forem cartas, não tem, né? Não tem alma, não tem coração, não tem vida ali. E tem, claro. Cada pessoa para quem você lê, cada pessoa para quem você lê as cartas, a vida dela é contada pelo teu oráculo. Quantas vidas foram contadas neste oráculo? Quantas vidas foram contadas no teu oráculo? É esse que é o olhar que você tem que ter de graça, de gratidão, de afeto pelo teu baralho, né? E aí, o que eu aprendi? O que eu descobri então, né? Eu contei para vocês de como eu vivi, dos percalços que passei, da história, da minha gratidão. Quero agradecer também a Santa Sara, grande inspiração do povo cigano, ao povo cigano, a minha escola Aurora do Tarô. Ela tem uma madrinha e um padrinho, e o padrinho da Aurora, né, o Oleran, ele é um cigano de etnia, ele é um cigano encarnado. Então, também tem devoção profunda a Santa Sara. Quando ele me chama para fazer, no dia 24 de maio, o atendimento para as pessoas que vão na festa de Santa Sara, eu faço questão de ir, a gente joga lá o baralho cigano, ou tarô também, em honra a Santa Sara, no dia 24 de maio, dia dela. Outra coisa também que é muito importante, sim, eu também tenho conexão profunda com os ciganos e as ciganas espirituais, né? E gosto também, peço por eles, trabalho honrando isso, então eu promovo também. Opa, é legal também você falar de uma fé que você tem, não se esconda, né? E eu não tenho pretensão jamais de não professar a minha verdade. Eu professo a minha verdade onde eu estou. E para o baralho cigano, sim, eu também recorro à proteção, às orações e ao povo cigano espiritual, ao povo, povo de Santa Sara, né? Então, se você tem essa fé, não coloca ela no teu coração, coloca ela na tua leitura, que com certeza isso também se transformará em poder na tua mão, né? Então vamos lá. O que foi que eu aprendi nesse tempo todo jogando o Lenormand? Eu aprendi, nesses 20 anos jogando baralho cigano, que as cartas são absolutamente ricas em sentidos, em significados e em múltiplas em olhares. Também, né? Você pode olhar as 36 cartas como 36 significados? Somente? Jamais. Elas têm uma chave, elas têm o primeiro, né? Elas têm o campo semântico inicial. A partir deles, todos. Qual é uma característica que no baralho cigano fica muito evidente? As combinações de cartas. Então, por exemplo, não vou me debruçar hoje sobre carta a carta, mas eu vou pegar 2 exemplos, tá? Não.
Eu vou pegar uma carta 29, a dama ou a cigana, dependendo se é Lenormand ou se é baralho cigano. E aí eu tenho a carta da lua, né? Então eu posso dizer o seguinte, aqui eu tenho uma mulher, né? Uma mulher. Aí aqui eu tenho a lua, uma mulher intuitiva, uma mulher bruxa, uma mulher que negativamente, né, olhando, esteja talvez melancólica. Mulher e peixes, peixes dinheiro, né? Então eu tenho uma mulher rica ou uma mulher bem casada, uma mulher da alta sociedade, né? Rica, poderosa, né? Com recursos. Eu tenho aqui uma mulher jovem com um buquê, uma noiva, quem sabe, uma dama feliz que ganhou um presente ou que está levando um presente. A dama e a criança. Eu tenho aqui uma mãe, uma mulher que está cuidando de uma criança, uma babá. Portanto, até posso dizer uma avó, se eu coloco a dama, a lua, a ancestralidade do feminino e uma criança, né? Uma avó, uma criança cuidada pela avó. Eu tenho aqui, né? Uma relação entre mãe e filho, mãe e filha feliz. Buquê no meio. Eu tenho uma mulher que está indo, né? Vou colocar assim. Uma mulher que está indo comprar presente caro, um presente caríssimo, uma roupa caríssima, né? Peixes e o buquê. Uma mulher que se veste com coisas caríssimas, né? Se adorna. Vamos lá, uma mais difícil. A dama, a lua e peixes. Se eu entendo que peixe é vida, vamos olhar um olhar espiritual aqui. Peixe é vida, peixe é religião, peixe é cristandade e lua, fé, devoção. Então posso dizer aqui também que eu tenho, se for uma questão espiritual, né, peixes, lua e mulher, eu também posso fazer uma leitura de uma mulher absolutamente devota, religiosa, né? Trabalhando o quê? A sua fé, a sua conexão com a sua espiritualidade. De maneira bem prática, porque é peixes. Entende? Então, a leitura do baralho cigano, ela acontece, ela vai enriquecendo com as cartas que vão entrando na jogada. Essa é uma das primeiras descobertas que você naturalmente às vezes já saca e se preocupa em saber como combinar as cartas, mas é infinito isso. É infinito. Se você coloca uma carta, você tem mais 35 para combinar com ela, ou seja, 35 combinações possíveis. Aí, se você coloca uma segunda carta, outra, você tem mais 34 ainda que podem sair no jogo. Vê como é louco, é sem fim. É absurdo. Outra coisa que eu descobri, que os métodos são muito, muito legais de serem lidos. Porque uma das coisas que também colocam e que fazem muito sentido no baralho cigano é que quando você vai ler, é importante sim você ver a carta que está acima, a carta que está abaixo, a carta que está ao lado, a carta que está à esquerda, à direita, na diagonal. Porque você consegue fazer exatamente a historinha acontecer. Um ótimo exemplo disso é o famoso método da mesa real, a mesa cigana, ou Le Grand Tableau de Mademoiselle Lenormand, né? Nome que eu prefiro, que é em francês. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Quando você vai ler isso, quando você vai ler a grande mesa, diagonais, né? Linhas retas. Você vai procurar a carta da dama ou a do cavaleiro, né? E aí você vai procurar na jogada qual é a distância desta carta para coração, qual é a distância dessa carta para casamento. Você consegue marcar tempo. Você consegue, esse casamento demora. Não, olha, eu vejo aqui uma relação difícil. Por exemplo, eu tenho entre o homem e a mulher, eu tenho só carta de obstáculo, né? Eu vou ter rato, eu vou ter montanha, caixão. A relação. Eu vejo a relação.
Então, se eu for comparar o baralho cigano com o arcano de tarô, eu digo o seguinte, quando eu monto a mesa real, é como se eu estivesse vendo um arcano, todo desenhado ali já. Entende? Eu vejo toda a montagem da mesa real, que são as 36 cartas na mesa, eu vejo um arcano já desenhado. A próxima pessoa que viesse consultar comigo, nova mesa, um outro desenho, uma outra paisagem na minha frente. E aí eu consigo de novo fazer as conexões, saber o que está na cabeça do meu... Tudo que está acima, por exemplo, é a cabeça, o que são os pensamentos do meu consulente. O que está abaixo, o que ele está ignorando, ou coisas que ele já superou, né? Então, o baralho cigano, quando eu faço a leitura da palavra, do conceito semântico que ele traz, tem 36, que já podem ser ampliadas para as combinações, que já dá um número infinito. Quando eu jogo ainda essa potencialidade dentro de um método e começo a analisar as direções, vamos pensar, só as 2D, tá? O acima, o abaixo da carta, a direita ou a esquerda, já tenho 4, mas diagonais eu tenho 8. Tá fazendo a conta aí na tua casa do quanto é infinito isso, né? Tem uma pergunta, parece. Tivemos alguns comentários sobre a mesa real. Sim. A Mi, que é a Mercúrio, falou que acha a mesa real um método lindíssimo. O Lorde Ferrari falou que é o sonho dele fazer esse método de mesa real. Uhum. E a Graziele Manhães falou que ela acha muito complexo esse método. Sim, gente, a mesa real é um método lindíssimo, de fato. A Mirelle tá coberta de razão. É encantador. O próprio consulente fala assim, é comum o consulente dizer assim, uau, nossa, que coisa bonita. Ou ele, ai meu Deus, como é que lê tudo, né? É bem legal você ter essa experiência, porque eles se espantam, na verdade eles se encantam, né, com o método. Lorde Ferrari, Juliano, tá chegando esse dia, prometo, tá chegando aí, você é um aluno do curso online, vai aprender sim a ler com mesa real, né? Mirelle também. Gra, é assim, a gente vai passo a passo. Existem técnicas, né? Quando a gente vai fazer a mesa real, se a gente olhar tudo, a gente se perde, né? Então existem o passo a passo. É isso que eu proponho quando eu dou aula de mesa real, do Lenormand, que é assim, primeiro olhamos o quê? Depois olhamos o que outro. A partir disso, vamos outro. Aí você vai construindo, né, o enredo, a leitura, tá? Mas já te aviso, ele parece complexo porque eu sei que o teu olhar você é uma taróloga e assim, o teu olhar é de tarô, né? Então você chega assim e você vai ver o infinito. E é isso mesmo, porque é o teu olhar. É por isso que eu proponho um passo a passo, porque aí você tira as respostas. Porque é igual uma mapa astral. Você vai ler ali em 1 hora, 2 horas de atendimento, você vai ler o que a pessoa, né, precisa identificar. Numa segunda, terceira, quarta consulta, você vai ampliando as visões, os olhares, os temas, porque de fato é imenso, assim, é infinito, tá? É infinito. Tem uma pergunta. Primeiro aqui, a pergunta da Graziele Manhães. Pergunta da Gra. A mesa real só serve para analisar a vida toda da pessoa ou dá para fazer sobre um assunto ou apenas uma pergunta? Ver tudo da vida da pessoa, tá? Então, por exemplo, quando eu vou abrir a mesa real, a gente não pergunta. A mesa real você não pergunta, você simplesmente pede pro teu consulente cortar, ele corta, ou você embaralha, se for um atendimento online, e você abre a mesa. Aí você vai vendo área por área, uma das formas, né? Um dos passo a passo, por exemplo. Então eu quero trabalho, tá? Tradicionalmente a carta âncora é a carta que fala de trabalho no Lenormand. Então eu vou lá na carta da âncora. Aí lá na carta da âncora eu vou decupar, eu vou olhar tudo que está ao redor da carta da âncora para ver trabalho. Ah, mas eu quero saber se esse trabalho vai rolar, se esse trabalho vai dar dinheiro, né? Que é o que o pessoal quer. Então eu vejo, por exemplo, uma das formas de fazer isso é você olhar a distância da âncora para a carta dos peixes, que é dinheiro, né? Tá acessível o dinheiro por esse trabalho? Veio perto, veio longe? O que tem entre elas? Né? E aí eu vou ver se esse trabalho vai fluir grana ou não, tá?
Também posso olhar o quanto essa pessoa vai gostar de fazer o trabalho, né? Aí eu vou lá no coração. Posso ir também em outras cartas e entender como vai acontecer isso, né? Essa empatia, esse sentimento pelo trabalho. Ou o contrato do trabalho. Quero saber se o contrato de trabalho vai ser honrado, se vai ser legitimado, etc. Eu vou lá na aliança, né? Nas contratações. Vou lá na aliança e vejo como é que tá essa carta. Então, para ler mesa real, era preciso, na verdade, uns 20 anos sentado na frente da pessoa. Como não dá para fazer isso, a gente escolhe o que ela tá querendo saber, entendeu? E vai nos pontos ali para fazer. E uma das dicas é já olhar o que tá perto da carta da pessoa, porque aí você já vê o que tá ocupando a cabeça dela, entendeu? A própria mesa real entrega o que a pessoa quer saber, entendeu? Mais pergunta, pessoal? Não, a pergunta do Lord Ferrari agora. Opa! Falou o seguinte: as cartas do baralho cigano tem uma carta de baralho junto na parte superior. Sim. Ele quer saber se isso tem alguma relação, alguma ligação com os arcanos menores do tarô. Nós temos aqui o trevo, né, ou obstáculos. Essa é uma das cartas, eu peguei aqui aleatório, veio justo essa. Essa é uma das cartas que tem muita diferença da escola europeia para a escola brasileira, tá? Então, por exemplo, a carta, aqui eu leio trevo, tá? Eu que leio escola europeia. E no trevo pode ser que exista ou não o 6 de ouros. Se não tiver o 6 de ouros, vai ter um poeminha, tá? Falando de trevos, tá? Beleza. Quando a gente vai para a escola brasileira, aí geralmente as edições brasileiras elas não mostram trevos, elas mostram assim um caminho cheio de troncos no meio, né? Por quê? Porque a escola brasileira diz que a carta trevos é uma carta negativa, uma carta de obstáculos. Já a escola europeia não, pequenas sortes. Então, o que essa carta aqui representa? Como essa daqui é a cartomancia francesa, essa edição, aí a gente tem aqui um trevinho, né, simpático assim, meio bonitinho, ou seja, pequenas sortes, escola europeia. Já na brasileira eu vou ter os obstáculos. E lá em cima, o que eu vou ver, que é a pergunta dele? Eu vou ver se tem um 6 de ouros ou não, tá? Aí, isso vai mudar? Não vai. Não vai. Então, o que você precisa olhar no baralho cigano é a carta, se é europeia, o sentido, se o sentido tá da escola europeia ou se o sentido tá da escola brasileira. É isso que importa. Agora, meu caro Juliano, meu caro, né, telespectador, você sabe tarô ou você sabe baralho comum e, portanto, você domina a arte de ler as cartas daqui de cima. É uma obrigatoriedade ler e interpretar essa carta num jogo para fazer a leitura completa? Não. Mas e se você sabe, que é o caso do Juliano, que é um tarólogo também, e que sabe ler um 6 de ouros? Você pode usar? Pode. Pode ler? Deve. Se você sabe. Então, eu não te digo, Juliano, que a relação é com os arcanos menores. Quando essas cartas vieram para cá, elas estavam falando do jogo da esperança, que é um jogo que lá na Alemanha a galera queria ganhar, e aí usava, para marcar as cartas, eles usavam essas figuras, entendeu? Conto isso numa outra live, prometo. É por isso que as cartas do baralho comum estão aqui. Historicamente, nós temos aqui as cartas do baralho comum. Não estamos falando de arcanos menores, né? Mas, se você é um leitor de tarô e você entende de cartas numeradas e naipes, sim, você pode ler. Dou só uma dica. Fique atento, porque as cartas de paus e de espadas, elas são invertidas dentro do que a gente compara com arcanos menores do tarô. As cartas de espadas do tarô, elas são muito densas, né? São as negativas, segundo a iconografia, né? Todos os desenhos que existem nos arcanos menores do tarô. E as cartas de paus são mais legais. Já no baralho cigano, no Lenormand, você vai ver que caixão, cartas mais duras, mais densas, né, são de paus, e as cartas de espadas são mais legais que as de paus. Então você tem que entender isso, tá? Para poder ler com propriedade. Senão você acaba lendo tarô com baralho cigano, que não é a proposta, tá? Até porque é indiferente. Se tá ali a carta ou o poema, você não precisa para ler. Certo. O Lord Ferrari agradeceu, falou que então é um complemento, né? E a Mi fez um comentário aqui. Ela falou que achou os poemas super fofos.
mas ela acha que acaba limitando a leitura dela de uma certa forma, porque ela acaba ficando só naquele poema, prendendo a ele, né? Sim. Por que a minha edição aqui tem as cartas? Porque eu também gosto de ler com as cartas, né? Eu também sou tarólogo, também gosto de olhar o mundo dos naipes, também entendo de naipes, então é claro que você consegue ampliar a tua leitura com o baralho em cima, né? Mas, por exemplo, eu que gosto de idiomas, sou de Sagitário, que nem você, Mi, a gente adora os poemas, então a gente compra dos poeminhas só para colecionar. Eu sei, né? Ai, meu Deus. Porque é uma delícia, né? Os poemas em francês, os poemas em inglês. Então, assim, você acaba tendo esse carinho. Mas é uma forma de ler e você vai dizer o seguinte, beleza, não tô levando em consideração as cartas numeradas, né? Dos naipes, etc. E ok. Agora, se você vai ler e sabe ler, beleza. Ah, mas professor, eu não sou tarólogo. Eu só tô aqui querendo aprender baralho cigano. E eu só sei jogar o baralho cigano, não sei nada de arcano menor. Posso ler a edição que tem as cartas em cima numeradas? Claro que pode. E let it go, deixa lá, encara como poema, entendeu? E tá tudo certo. Isso não vai diminuir a tua leitura, tá? Gente, e a outra coisa também que eu queria, antes da gente encerrar, é falar o seguinte, que além disso, além de descobrir que o número de combinações do baralho cigano é infinito, e que os métodos são ainda mais enriquecedores quando a gente começa a entender as direções, as distâncias, as cartas tema, né, que foi o que eu estava falando para Gra, que a âncora é trabalho, enfim, já tem quantos anos de leitura aqui? Aí eu quero te acrescentar um terceiro olhar. Faz comigo a conta. Se a gente deu o nome do Lenormand no Brasil de baralho cigano, porque a gente gosta de conexões espirituais. Somos um país altamente religioso. Mas o fato de que a gente, sei lá, curta uma parada mais espiritual, mais mística, mais mágica. E aí? E se você é esse tipo de cartomante? Dá para fazer magias com o baralho cigano? Opa! Uma terceira descoberta da minha caminhada com o Lenormand, que você pode, sim, se souber, se for da tua vontade, se for do teu universo fazer essa busca, fazer magias com o baralho cigano. Maravilhoso para isso. Como assim, professor? O pessoal me pergunta, eu falo, gente, tá tudo nele. Quando eu falo, gente, tá tudo nele. Quando eu falo que a apostila principal, o livro principal é o próprio oráculo, é isso. Você consegue fazer um monte de interpretações com foco em magias, em feitiços, em encantos, em simpatias, com o próprio Lenormand. Ah, mas e se eu sou da Umbanda, se eu tenho uma conexão com o meu cigano do Oriente, com a minha cigana do Oriente? E se você tem permissão, tá? Porque se você é de uma casa de Umbanda, você tem que seguir todo um enredo próprio desta casa, tá? Então siga também isso. E se for fazer e não quiser burlar as regras da tua casa de santo, vai lá e conversa com o teu zelador, tá? E diz, olha, tem um baralho cigano, e aí? Então assim, se você tiver com tudo certinho para isso, jogar baralho cigano para entender processos mágicos, simpatias, feitiços, encantamentos, receitas mágicas e identificar, inclusive, no baralho magias, jogar para pessoas que fizeram, eu fiz uma simpatia tal, eu fiz uma magia tal, tenho feito orações tal. Você consegue ler tudo isso com o baralho cigano. É um baralho maravilhoso para falar, tratar e cuidar de assuntos esotéricos, místicos, espirituais e religiosos. Maravilhoso. Quer um exemplo de religiosidade no baralho cigano? Você consegue colocar todos os orixás do candomblé nele. Então, o pessoal que é de candomblé, você pode ler, não digo tirar o orixá, ou seja, descobrir o orixá da pessoa. Não vou dizer para você fazer isso, porque a tradição é você fazer com um pai de santo, uma mãe de santo, que tem o jogo de búzios. Mas você pode ver se há energia, sim, dos orixás.
rodando na vida da pessoa. Às vezes você tira a carta e você fala o seguinte, olha, eu vejo que você é ligado a energias de caboclos, né? De pretos velhos, de orixá. A pessoa diz, sim, eu sou e tal. Fui no centro tal, tal. Ou seja, você vê isso. Religiosidades. E se você quiser saber, olha, eu tenho feito umas simpatias e tudo mais, porque eu quero agora casar, é época de São João, queria ver se vai dar certo as minhas simpatias. Aí você joga lá, você vê tranquilamente as cartas dizendo magias, feitiços, oráculos, todos contando o que aquela pessoa está fazendo. Tudo. É um baralho ótimo pra gente ler. Aí, vou te dizer, né? Aí você vai entender a minha pegada. Quando a gente está falando de tarô, eu gosto de trazer para você a tua alma transformada, mudada com as cartas de tarô. Com o baralho cigano, você resolve a vida de ordem prática da pessoa. Opa, como é que é o teu trabalho? Vamos melhorar aqui. Como é que é o teu amor? Vamos melhorar acolá. Como conduzir melhor essa parada que está rolando na justiça no teu nome? Como você pode se conectar com as forças espirituais que estão contigo? Tudo isso, ele é olho no olho, ele é preto no branco, ele vai direto ao ponto. É aí que está a riqueza e a complexidade do baralho cigano do Lenormand. Ele mostra para você tudo da vida. É um baralho feito para a gente levar a nossa vida de uma melhor forma. Cuidar para que a vida flua melhor. Resolver as paradas da nossa vida. Do amor, da saúde, do trabalho, do dinheiro, da religião, da espiritualidade, da magia. E vou te dizer mais uma coisa. Se você for um astrólogo e você entender de astros, você consegue também encontrar a astrologia no baralho cigano. Tranquilamente. Se você gosta de estudar, por exemplo, Reiki, também. Na mão de um cartomante exímio, o oráculo mostra aquilo que ele conhece e que ele pode trabalhar para ajudar o outro. Seja esse tipo de cartomante. Leia o baralho cigano, aprenda o baralho cigano e transforme a sua vida e a de quem jogar com você usando as cartas do baralho cigano do Lenormand. Um mundo de possibilidades, uma história maravilhosa para você construir assim como eu construí a minha. Eu desejo que a gente se fale mais vezes sobre esse oráculo, agradeço a presença de vocês e até a próxima quarta-feira com mais baralho cigano, mais Lenormand. Obrigado a cada um de vocês e até mais. Tchau!